Hoje nós do Kizomba viemos ao Ilê de Pai Cláudio Jogum para conhecer um pouquinho de sua trajetória religiosa. Vocês que pediram muito nas nossas redes sociais, nós atendemos os pedidos. Acompanhe a partir de agora a entrevista com o Pai Cláudio Jogum. Esse vídeo tem o apoio de Shankar Artes Religiosas. Torne seu momento religioso ainda mais especial. Chame a Shankar e garanta peças e produtos exclusivos, 100% próprios para a sua obrigação. Informe que veio pelo Kizomba e na primeira compra você ganha 10% de desconto. Vem pra Shankar. Chegamos com nossas entrevistas aqui no Kizomba. Hoje estamos no Ilê de Pai Cláudio Jogum, na cidade de Porto Alegre. A gente vai conversar um pouquinho com ele. Vocês, né, que pediram muito na rede social, marcaram muito ele para conhecer sua trajetória religiosa. Nós atendemos e viemos até o Ilê de Pai Jogum. Pai Cláudio, muito obrigado pela recepção com a gente, com a nossa equipe do Kizomba, né, para ceder essa entrevista a gente. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me concedendo, né, pelas pessoas também que me marcaram bastante no Facebook, e a gente possa conversar, né, saber direitinho, trajetória, enfim. Com certeza. Pai, como o senhor conheceu a religião e qual ano foi? Bom, minha iniciação, já vou começar pela iniciação, né, foi dia 5 de dezembro de 1985. Né, mas antes disso, sou de uma família religiosa, minha mãe era religiosa, né? E eu frequentava muito a casa de religião da minha avó, onde a minha mãe era filha de santo. Eu ia nas terreiras dela, acompanhando a mãe. Desde cedo, desde criança? Desde cedo, desde criança. Então, naquela época a gente só acompanhava, não era praticante, né? Então, só acompanhava, e certas coisas na religião naquela época tu não poderia ver, não poderia estar presente. Mas em 85 eu já era de uma casa, né, da minha primeira Iá. E aí, num dia ela estava jogando, minha mãe de santo estava jogando, e aí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo, né, o que era que ela ia fazer. E ela disse, não, eu vou sentar os orixás dos teus irmãos, e para isso a gente precisa sentar, tem que jogar, enfim. Quantos anos o senhor tinha quando ela falou isso? Na época eu tinha 15 para 16 anos. E já sabia o que estava acontecendo ou não entendi ainda? Eu já sabia o que era batuque, o que era caboclo, exu, Sim. Essas coisas, os lados todos eu já sabia. Só não sabia como é que procedia, o que na realidade ela faria. Sim. E ela, aí, no momento, eu peguei e disse para ela, eu posso, né, fazer. Ela, não, teria que fazer um bori. Né? Só que eu já era de Ogum, né? Ela já tinha jogado na minha cabeça, então, como filho de Ogum, a gente, às vezes, não quer seguir, né? O certinho, o correto? certo, o começo, vamos dizer assim. Eu disse para ela, não, para mim fazer alguma coisa eu quero fazer o que eles vão fazer. Né? O que eles iriam fazer era assentamento de orixás. Eles já tinham passado pelo bori, eles já tinham passado por todas aquelas etapas. Sim. Né? Quando eu entrei na casa dela, eu fiz um aribibó, eu fiz a lavagem de cabeça, fiz aribibó, só não tinha feito o bori. Né? Aí ela disse, eu tenho que jogar para ver se a Oxum, que ela é de Oxum, ela ainda está viva, ela é de Oxum, para ver se Oxum, o que ela disse. Sim. E aí Oxum aceitou que eu fizesse bori e meu urumbalé junto.
Buri de ave, no caso do senhor. Se Eu iniciou fiz buri de 4 pés. Buri de 4 pés. De 4 pés. Junto com os assentamentos de todo o Ouro-Malé. Com 15 anos isso. Isso com 15 para 16 anos. Como é que foi para o senhor depois da primeira obrigação? Depois da primeira obrigação, a gente nota que as coisas realmente ficam mais... mudam mais, né? A responsabilidade já aumenta. Aí tu tem aquela responsabilidade com o teu sagrado. A cobrança também já é mais, né? Ela era uma pessoa muito rígida, né? Então a cobrança já vinha bem mais para ti quando tu já tem os teus orixás centros. E depois dessa etapa que o senhor fez o buri de 4 pés, como é que foi até o apronte do senhor? Na realidade, foi o apronte, né? Foi o apronte de Bará Oxalá, no caso? O apronte de Bará Oxalá. O apronte de Bará Oxalá. Ela fez buri e já assentou os meus santos, né? De Bará a Oxalá. Com 15 anos. Com 15 anos. E é uma responsabilidade de tanto, né? Desde lá, sempre. E era seu sonho, seu objetivo, ser pai de santo? Meu objetivo não era ser pai de santo, mas eu sempre gostei da religião por fato da minha mãe ser a pessoa religiosa. Sim. Né? E do fato de eu estar sempre presente com ela. Então, aquilo sempre veio pelo sangue, né? Então, sim, sempre me via numa casa de religião. E em que momento que o senhor passou de ser filho de santo para ser pai de santo e abrir seu ilê? Foi, como é que eu posso dizer? Não posso dizer que foi complicado, mas é uma mudança bem significativa, né? Sim. A responsabilidade dobrou, né? O intuito, como eu disse, não era ser pai de santo, não era ser um babalorixá, né? Mas como eu já tinha axé de búzios, ifá, tal, facas, aparecia um outro para jogar, e aí a necessidade da pessoa fazia com que teria que fazer uma obrigação, e aí começava a aparecer os filhos. Sim, e já são quantos anos com o Reino Aberto aqui, velho? Aqui na Restinga são 13 anos, né? Mas eu tenho casa aberta desde o Passo das Pedras, né? Foi em 2003 a inauguração lá, a reinauguração no Passo das Pedras. Isso já fazem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Isso. Né? Mas de vasilha, de apronte, de assentamento de orixá, são 38 anos de vasilha. O Pai Ogum completou em outubro do ano passado 38 anos. E como é que o senhor vê a religião da atualidade comparada com a religião de 38 anos atrás, quando o senhor se iniciou? Ela, não posso dizer para ti que ela tenha mudado ou até mesmo esteja sendo feita da mesma forma. Não, mudou bastante coisa, mudou muita coisa até mesmo. E naquela época a religião era mais rígida, né? O sagrado não poderia ser exposto como é hoje, né? O orixá, para vir na Terra, ele vinha uma vez só. Hoje, se tu vai num batuque, tu te depara com aquele orixá que tu viu em outro batuque no que tu está chegando. Então, o orixá a presença física dele era uma vez só no mundo, né? Então, ele não tinha aquela coisa, ia num batuque, chegava e ia no outro. No caso, chegava e ia embora, daí a pessoa ia para outro batuque, ele chegava novamente, isso não existia? Não, isso não existia. Pelo menos naquela época que a gente viveu, posso estar errado, né? Até onde eu vi, não existia. E na atualidade, o que o senhor acha que mudou para a parte boa da religião, que acrescentou? Bom, acrescentou na religião hoje, todo mundo fala que existe muitos babás, né, e poucos filhos, né? Vindo eu lá do passado, na época de 15 para 16 anos, eu não posso dizer que é errado hoje eu aprontar, ou o pai de santo aprontar um filho mais novo,
né? Então eu acho que o que está acrescentando realmente é que temos sim que ter pessoas aptas, novas, que queiram seguir. Porque se a gente deixar aprontar um filho com seu 50, 60 anos, a gente não sabe se esse segmento ele vai dar continuidade. Então eu sou a favor, sim, vai ter polêmica, eu sou a favor, sim, de aprontar os novos, lógico, passando fundamentos, passando algumas coisas que têm que ser regradas, né? E não entregando já IFA ou BE, mas tudo tem um tempo, né? Eu, como filho de Ogum, eu fui bem audacioso. Eu queria aquilo para já, porque eu já vinha de uma certa caminhada. Eu acho que eu creio que eu já vinha, e o orixá queria isso. E aí eu fiz aquela questão como praticamente se eu colocasse a minha Yalorixá contra a parede, né? Sim. Ou é isso, ou então eu não quero, né? Só que hoje o que está acrescentando mais seria essa safra, que muitas pessoas acham que é errado, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem sim que aprontar o jovem, tem sim que dar limites, né? Mas ao mesmo tempo tu tem que fazer o jovem para seguir uma caminhada religiosa. Porque se a gente começar a parar, existe realmente, não posso dizer que não estão certos, tem muitos pais e poucos filhos, tem muitos. Só que tem muitos que são preparados e tem muitos que são despreparados, sim, tanto os novos quanto os mais antigos. A gente chegou aqui, né, para organizar o equipamento e viu que o senhor estava ensinando alguns filhos a jogar búzio. Sim. Qual que é a importância de um pai de santo ensinar o filho? Pois é. O axé, né, o ifá e o obé, isso é uma responsabilidade muito grande, né? O filho que chega até a essa etapa de merecimento, todos merecem, né? No momento que a pessoa chegou na religião, ela merece ganhar o obé, ela merece ganhar seu ifá, e todos merecem. A importância é não só entregar os axés. Antes de entregar, tu tem que ensinar os teus filhos, né? Dizer como é que tu vai proceder, como a pessoa vai proceder daquele momento em diante, depois das entregas, e tu tem que parar e ensiná-los a jogar. Não só basta entregar o axé de búzios, né? Tu tem que entregar, sim, apresentar, tem as testemunhas, sim, mas depois tu tem que trazer essas pessoas da qual tu fez a entrega e tu tem que ensinar a caída, ensinar chamada, ensinar diginas, ensinar axés, até mesmo trabalhos, alguma coisa que ache necessário, né, a ser feito no búzio. E isso eu estou passando da minha forma, do mesmo jeito que eu aprendi lá atrás, né, eu estou passando para os meus. E tenho passado desde sempre, né, os outros filhos que já ganharam, eu sento com eles e sempre faço isso, né? Perfeito. Pai, o axé da faca de boi, o senhor tem? Qual que é a sua visão sobre? Não tem, né? Não tenho axé de boi, da faca, não tenho. Acho interessante, vamos dizer assim, quem tem. Sim. Né? Não almejo, né? Até então, o boi, né, vai ter polêmicas, né? Mas, enfim, a gente é polêmico mesmo. O boi, tu tem que dar pro teu orixá, né? Não condeno quem dê pro Exu. Mas se eu der pro Exu um boi, o que eu vou dar pro meu orixá? Né? Mas também fico contente que o irmão tenha, que o vizinho tenha. Eu não. Mas não seria um objetivo seu no futuro? Não.
Os 50 anos Pai Ogum? Não. Não, eu continuo com o meu obé ali, que foi me entregue, né, na nação que eu era, e eu assim quero ficar. E qual a nação que o senhor era e qual a nação que o senhor pertence hoje? Eu fui feito no Jeje e Jexá. Fui feito no Jeje e Jexá pelas mãos da Yalorixá Rosa de Oxum, Pandá. Todos confundem com Mãe Rosa de uma outra nação que já é falecida. Sim. Não, essa Yalorixá que me fez, ela ainda está viva, né? Graças a Deus, a Oxum que continue. E ela está com seus 70 e poucos anos hoje, né? Está bem viva. E fui feito nas mãos dela, né? Meu Urmalé foi feito na mão dela, ganhei os axés na mão dela, né? E hoje eu pertenço à nação Ijexá Jeje, né? Aonde sou filho sim, de Pai Pedro de Oxum-Docô, né? Bati na porta de Pai Pedro em 2001, isso, 2001, né? Lá fui muito bem recebido, né? Refiz meus axés, Pai Pedro não mudou uma vírgula da minha obrigação, né? E até então, desde lá, continuo no Ijexá. Qual que é a diferença, pai, do Jeje Jexá pro Jexá Jeje? Olha, eu praticamente, a diferença no Ijexá, para mim, vamos lá no sagrado, lógico. Sim. Que não vamos entrar no profundamente. Em fundamentos, não. Isso, no fundamento. Mas a maneira de servir o orixá, a maneira de cortar o orixá, a sequência, né? A nossa sequência no Ijexá é diferente do Jeje, né? A nossa mesa quando é arreada para a obrigação, né? Essas são algumas diferenças. E no Ijexá é uma rainha, né? É Oxum, né? Oxum é a rainha do Ijexá. E falar de Oxum me deixa bem, como é que eu posso te dizer? Motivo? Comovido, assim, motivo mesmo, porque se não fosse Oxum, eu não teria meu pai, né? Não teria meu pai, não teria meu Urmalé, não teria essa casa. Então, são duas vertentes, né? Antes de falar de Ogum, são duas vertentes que eu tenho sempre que falar. O senhor se adaptou bem a essa mudança? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tranquilo, porque nunca foi me imposto, tu saiu da nação tal e hoje tu vai seguir assim, né? Então, quando eu saí do Jeje e Jexá, né, eu galguei por umas outras nações. Não fui direto para o Ijexá. Sim. Né? Eu tive nas mãos de Pai Fernando de Oxum, Docô, né? Pai Fernando do Zepelintra, que hoje mora em Gravataí, né? Também está aí a Mãe Oxum, que concede a ele por muitos anos ainda. A nação era Oió-Jeje, né? E aí também fiquei algum tempo lá. Quando eu saí do Jeje e Jexá, eu fui para o Oió-Jeje, né? Tive em uma outra nação, não gostaria de falar. Sim, sim. Né? E depois fui para o Ijexá. No Ijexá, eu posso dizer que é onde o Ogum me colocou ali e se encontrou. Depois da sua feitura, né? Que foi no Jeje e Jexá, aonde eu tenho certeza que é o caminho que o meu pai gostaria que eu seguisse até o fim, é o Ijexá. Perfeito. Pai, voltando lá no passado, pais de santo ou mães de santo que já hoje não estão, e que o senhor teve convivência no passado? Pois é. Eu posso falar de alguns babás que eu tive convivência, e muitos hoje não vão saber quem é. Porque naquela época não existia mídia, não Sim. existia Facebook, não existia muita coisa, né? A minha avó era
a pessoa que a gente mais era mais referente para nós no culto afro, né? Ela era filhinha das tranças, mãe filhinha das tranças, né? Era uma senhora muito rígida, que foi mãe de santo da minha mãe de santo que me fez no culto. Ela era muito rígida. Então, morava lá no alto do Morro da Conceição, né, na Maria Degolada, e era lá. Eu vim de lá. Né? Então, uma dessas pessoas seria ela. Né? Ninguém vai dizer, eu conheço, mas algumas pessoas vão lembrar. Né? Teve também Mãe Marlene do Xangô, né, que foi irmã da Mãe Yara do Exu Brasa, Mãe Yara de Iemanjá, que também é do Partenon, daquela bacia lá do Morro da Conceição, né? E Pai Darcy do Oxalá, que morava na Paulino Azurenha. Pai Darcy do Oxalá era Oió puro, né? Então, se eu puder falar de 3 pessoas que eu pudesse me seguir, né, Pegar como exemplo? Isso, exemplo seriam essas 3 pessoas já falecidas. Né? Pai Darcy do Oxalá, eu aprendi muito, né? Não conhecia o Oió, né? Sim. E o Oió, a sequência é homens primeiro e depois as mulheres, né? Então, não conhecia muito, não conhecia nada do Oió. E aí, eu fui muito bem recebido na casa do Pai Darcy. Pai Darcy já é falecido. Pai Darcy foi uma das testemunhas de apronte do meu primeiro filho de santo, né, de Bará. E seria uma das pessoas que realmente... Tem Mãe Antônia de Oxalá, né, Maria Antônia, né, que eu também presenciei, fui a alguns batuques na casa dela. Sim. Pai Júnior de Bará, que era filho carnal também da Mãe Maria Antônia, né? Enfim. A maior diferença do batuque, pai, dessa época pro batuque de hoje, o senhor vê? Que hoje já não existe mais. É o segredo, né? A diferença do batuque de hoje, o segredo e aquela coisa assim, o orixá naquela época, não estou duvidando de nenhum orixá, muito longe de mim, longe disso. Mas o orixá naquela época ele dizia, vai chover. E chovia. Né? O senhor vai passar por isso. E o senhor passava por isso. Entendeu? E hoje a gente não escuta mais. Né? A gente escuta, a gente vê muito orixá, nem todos, né? Olhando para o outro que está chegando, porque naquela época tu via o orixá muito com a cabeça baixa e olhos baixos. Hoje não. Hoje tu vê muito orixá de olhos esbugalhados, olhando o que está acontecendo em volta e olhando o outro irmão que está se manifestando, né? E aí tu vê alguns semblantes de sorriso, de aquela coisa. E o orixá naquela época não tinha isso. Era sério, a coisa era muito séria, a coisa era muito rígida. Os babás também eram muito sérios. Do passado, né? Do momento que o senhor se iniciou até o dia de hoje, qual foi a maior provação que a religião lhe deu? Maior resposta. Maior resposta. Saúde. Saúde. E essa saúde eu devo à Mãe Oxum Dokô, né? Junto com o Pai Ogum, lógico, mas Mãe Oxum Dokô, saúde. Tá certo. Pai, babalorixás e alorixás da atualidade que o senhor admira? Eu admiro muito, né, pela história, né, pelo o segmento dele religioso, né? E antes de eu entrar na Goa, antes de eu entrar na casa, eu já sabia, eu já conhecia, eu já ouvia falar dele, né? Meu pai Pedro, né?
Não estou aqui puxando saco, português, né? Sim. Porque ele não precisa disso, né? Mas eu admiro muito, sim, pelas atitudes dele, né? Pela história religiosa que ele vem fazendo, que ele já vem trilhando de muitos anos, né? Vamos lá. Conheço N babás e alorixás, poderia falar em muitos aqui, né? Tem Pai Chico, né? Pai Chico, tem pessoas que também não são muito da mídia, né, que eu admiro, pessoas aqui da própria Restinga, né, que eu admirava muito também, hoje é falecida, que era a Mãe Rosa, de Iemanjá. Tem aqui, são muitos, se eu começar a falar, vou magoar algumas pessoas, mas Pai de Santo, Pai Pedro e Pai Chiquinho de Oxalá, para mim, são pessoas que eu admiro muito. Gosto do Pai Cezinha, Pai Jaque, Pai Deco, ficou com o legado de Mãe Maria Antônia, a Rose do Ogum, né, que é a Tigrezinha no Facebook. Mas é isso, tem mais. Tem mas bastante, tem bastante. Posso... Pai, falando sobre a mídia, então, nos dias de hoje, sobre a exposição do sagrado, qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que nem tudo pode ser mostrado, né? Quando tu vai sacralizar, quando tu vai colocou filhos de obrigação, não pode ter fotos, né? Não pode ser colocado, exposto, né? Batuque, são algumas coisas que tu não pode mostrar, né? A obrigação tem que ser coberta, tem que estar afastada, isso tem que ter cuidados, e é difícil, tá muito difícil. E o senhor tenta seguir nessa visão de não mostrar nada? Sim, tento seguir, né, aquela coisa que eu venho trazendo de tempos atrás, seguindo, mas às vezes a gente vê que é complicado, né? E nos dias de hoje, pai, o senhor segue só a nação ou em banda e umbanda o senhor cultua também? Tenho Quimbanda, tenho Umbanda, tudo começou pela Umbanda, né? Na época eu trabalhava com Ogum de Malê, tá? Nessa minha primeira Iá, né, ela tinha casa de Umbanda também, depois Exu, né? Ogum de Malê deu passagem para Oxóssi e Oxóssi continua até hoje, né, até os dias de hoje. Exu, eu tenho um Exu Tranca-Rua das Almas, né? Esse é meu guardião, que trabalha comigo, já faz... Exu foi feito um ano depois que o Pai Ogum, né? Então são 37 anos. Hoje em dia a gente vê que é difícil, né? Ter Umbanda também no reino, mais é Quimbanda e nação. O senhor acha que está se extinguindo a Umbanda? Pois então, vamos lá. A Umbanda é o quê? É a caridade, né? A Umbanda tu não pode, de jeito nenhum, cobrar R$1 na Umbanda. Tá? E a gente nota-se que hoje tudo ele é cobrado, né? É errado? Não, não é errado. Sabe que não é errado cobrar o axé, não é errado torrar um milho e cobrar. Mas a Umbanda está sendo posta um pouco de lado por causa disso. Porque na Umbanda tu não pode cobrar. A Umbanda é caridade. Não se vê lucro, no caso? Não. Né? Então, muitas pessoas hoje, muitos babás, muitas iás, não fazem, não praticam muito a Umbanda por causa disso. E a Quimbanda, pai? O senhor acha que a evolução passou dos limites ou não? Polêmico. A Quimbanda, ela passou um pouco dos limites, sim, né? Exu, antigamente, vou voltar no passado, porque eu vivi lá, né? Exu, antigamente, ele vinha depois da Umbanda. Não tinha
uma gira só para o Exu. Primeiro vinha a Umbanda, e depois, se acontecesse alguma coisa naquele meio tempo na Umbanda, o Exu vinha para limpar, né? Eu lembro disso que eu era criança. E quando tinha essa função de Exu na Umbanda, que ele vinha para limpar, as mães, os médiuns que estavam na corrente, guardem as crianças, escondam as crianças, né? Crianças tapam os olhos. E naquela época a gente até tapava os olhos, né? Mas a gente ficava com os dedos entreabertos para cuidar, para ver o que estava acontecendo. E eu lembro que o Exu ficava na porta, lá ele era servido, cachaça no chão, o Exu tomava, limpava toda a casa e ia embora. Não tinha a gira do Exu, mas já existia o Exu com chapéu, já existia o Exu de sapato, né? Existia muito Exu que não tem hoje, o Exu que vem com os seus trejeitos mesmo, né? Que ele vem... E na essência. Na essência, né? Hoje não, hoje o Exu, tu vê, o Exu já vem sambando, vamos dizer assim, né? Sambando mesmo, né? E o Tranca-Rua, ele foi feito de uma maneira que hoje tu não vê mais, né? Ele foi feito de uma maneira que hoje a gente não vê mais. E naquela época eu não gostava de Exu, eu tinha medo, né, de passar até mesmo em cemitérios, aquela coisa assim, e eu e um irmão de santo, a gente era os braços direitos da mãe de santo, né? Então a gente teve um trabalho para fazer, no qual ela não falou o que seria feito. E naquele momento a gente se deu por si, estávamos no portão de um cemitério, né? Era um cemitério de um lado, do outro, e assim era. E ali ela trabalhava com Maria Padilha e Pombagira das Sete Encruzilhadas. Só que a Maria Padilha era que fazia todo o fundamento de Exu, né? E a Padilha chegou e aí eu lembro que a Padilha disse para mim: o senhor entra ou o senhor vai ficar? E eu olhando para um lado, olhando para o outro, era cemitério de um lado e eu era novo na época. Disse: eu vou. E aí no entrar lá, a coisa mudou. A feitura de Exu que eu conheço hoje de Tranca-Rua e de alguns Exus que não se fazem mais, era dentro do cemitério. Principalmente Exu de alma, eram tudo lá dentro. Sim. Na sua concepção, pai, Exu ir no banheiro, pode ou não pode? Acredito que possa. Eu acredito que possa, porque trabalhamos com espíritos, né? E o Exu bebe, o Exu, alguns não ficam de sapato, né? O Exu bebe. É louvável o Exu ir no banheiro, porque, mais uma vez, trabalhamos com espíritos. O Exu, tem muita gente que diz: o Exu me toma todo. Beleza, quem toma, né? Que o Exu pega todo o corpo, mas o Exu, ele tem sim que fazer, vamos dizer que é um descarregar, né? Sim. Porque ele só é um espírito. Eu acredito que o Exu possa ir no banheiro, sim. E o que é que não pode um Exu fazer, pai? O que o Exu não pode? Vamos lá, então. O Exu não pode falar no celular. O Exu não pode dirigir, né? A gente sabe que alguns Exus dirigem e falam no celular. Acredito também que o Exu não possa mostrar a sua essência de algumas magias que ele faz. Que hoje, tu está vendo, está muito exposto, está muito público, está muito escancarado, né? E aí isso tudo é utilizado no nome do Exu. Mas o Exu, volto a dizer, o Exu que eu conheço de antigamente não fazia isso. Pai, o que esperar do ano de 2024, ano de Exu, ano de Bará? Bom, ano de Bará, né? Ano de movimento, ano que todos dizem, né? Que o Bará é o dono das chaves, com certeza é o dono da chave, é o dono do segredo, né? E a gente sabe que também não será um ano
dos mais fáceis, né? Não vai ser. Aliás, eu acho que não existe ano fácil. O ano, sempre quando troca, ele sempre te traz mais uma meta para te poder passar, né, em algum objetivo para conquistar. O ano de Bará, na qual é que eu não sou aquele de fazer previsões, mas tudo que eu vejo no Búzio, eu acredito muito naquilo que o Búzio me fala, me diz. O ano de Bará não será um ano fácil. O ano de Bará ainda vem algumas coisas ligando à saúde, né? Isso alguns dos meus filhos não sabem, outros sabem. Que deve vir alguma coisa aí ainda, vamos dizer, um pouco pior do que, ou tanto pior, ou semelhante à pandemia. Então, o ano de Bará ainda vem algumas coisas ligando muito à saúde. Tá? É um ano a qual a gente tem que estar sempre conectado com o orixá da rua, para que ele possa nos abrir, né? Porque o nosso caminho nunca é tão aberto, né? Bará é o que te olha e que diz para ti se abre ou não. Caso contrário, o cruzeiro continua fechado. Então a ele a gente tem que agradar bastante, ele a gente tem que reverenciar. Vai ser um ano difícil, vai ser um ano escancarado, muito escancarado, né? Até porque as pessoas esquecem que o ano não é só de Bará. Temos um ano ligado ao Sangue, tá? E também Chapanã. Chapanã é o oculto, né? Então, esse escancaro todo vai ser muito ligado a Chapanã. O ano de Oxalá, as máscaras caíram, olha que agora vai ser escancarado. Perfeito. Entendeu? Pai, se o senhor tivesse frente a frente, né, com o seu orixá, com o Pai Ogum, pudesse ver ele na sua frente, qual seria a sua reação? O que o senhor falaria para ele? Só poderia agradecer sempre, né, ao meu pai nos momentos que eu tive difíceis, né? Tanto ligado à saúde quanto ligado pessoal, material. Eu só tenho que agradecer ao Ogum por ter me dado caminhos, né? Ter me levado aonde realmente ele gostaria de ficar e terminar a minha trajetória. Agradeço ao Ogum pelo trabalho, né, que eu tenho. Eu sou um babaorixá que eu trabalho fora. Agradeço ao Ogum pelos filhos, né, que eu tenho, os filhos de santo, né, a minha família religiosa, a cada um, aqueles que já saíram da casa, aqueles que já comeram do axé, que saíram, eu agradeço. E se o senhor pudesse ver amanhã o show na sua frente? Aí seria a gratidão é constante, né? O show na minha vida é muito ligada, é muito forte. O show na minha vida é vida mesmo, é saúde. Eu falo muito na saúde porque eu tive problemas de saúde. Então, o Oxum na minha vida, ela é um alicerce que eu não posso cortar, senão realmente acaba. Perfeito. Pai, eu te agradeço, né, por ceder esse tempo para a gente poder conversar um pouquinho, conhecer sua trajetória, por abrir as portas do Ilê, né, o Ilê do Pai Ogum, nos receber, que seja a primeira de muitas entrevistas que possamos fazer. Eu agradeço também pela oportunidade, realmente que possa ser agora uma ligação, né, entre a gente, o pai, o Kizomba, vocês, e só tenho a agradecer, né, que a gente possa poder seguir juntos agora uma nova caminhada. Obrigada pelo espaço, obrigado pelas falas, né? Só tenho que agradecer. Agora deixa um recado então para quem te acompanha no Kizomba, seus filhos, netos, pode deixar um recado para eles. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês por estarem junto comigo durante todo esse tempo,
a minha trajetória. Tenho filhos que têm 20 e poucos anos de casa, os que estão chegando, que o Pai Ogum possa estar sempre dando caminhos, né, de saúde, caminhos de vitória, possa estar dando sempre um bom emprego, porque sem a luta, sem o emprego a gente não conquista, não consegue nada. E que Ogum possa estar dando saúde, tanto para os meus filhos, para os meus netos e para todos aqueles que eu conheço, que me conhecem, que me queiram bem ou não. Você acompanhou a entrevista com o pai Cláudio de Ogum. Até o próximo Kizomba.